E aí, minha gente, beleza? Ninos e Ninas pediam pra gente falar sobre esse exercício aqui do Tangram que dá uma dor de cabeça, rapaz. Pense no exercício bichado. Não é fácil não, gente, mas é um exercício que nos ajuda bastante no desenvolvimento e dá pra gente fazer várias pontes, várias ligações, né? Por isso que eu insisto nele. Inclusive, coloquei ali uma frase pra gente pensar um pouquinho. Eu insisto nesse tema porque eu acredito que a persistência nos ajuda a sermos melhores. As dificuldades, né, nos ensinam o valor da superação, tá? Então vamos nos superar também através desse exercício, através desse tipo de dificuldade que é apresentada, tá? Todo mundo é capaz, então vamos lá, vamos lá. Na bateria nova eu voltei e falei disso daqui, ó, do Tangram, né? E eu gostaria que vocês colocassem a relação a relação com frações e a relação com porcentagem. Vamos lá, para o que fala exatamente o enunciado. O enunciado fala o seguinte: assusta um pouquinho, gente, mas a gente se agarra na calma e vai que vai. Agrupe as peças do Tangram de acordo com o número de lados e responda. Agrupe as peças do Tangram de acordo com o número de lados e responda. Tá bom. Quando ele falou de número de lados, a gente tem que pensar no quê? Uma figura que tem 3 lados vai ser um triângulo. Uma figura que vai ter 4 lados é o que a gente chama de quadrilátero, certo? E o quadrilátero ele também tem outros tipos de classificação. Por exemplo, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo, ele pode ser um trapézio. Com esse exercício aqui do Tangram, a gente pode, inclusive, explorar um pouquinho do que são esses conceitos, do que é cada coisa. Tá bom? Que a gente vai estar definindo. Então, nessa primeira parte, ele só está falando que a gente precisa classificar. Assusta um pouco, mas depois que a gente respira, olha com calma, resgata ali o poder da nossa inteligência, a gente consegue se encontrar aqui. No A, ele quer simplesmente isso. Escreva qual a proporção de cada figura. Escreva qual a proporção que cada figura representa em relação ao total. Na primeira, através de frações, na segunda, através de porcentagem. Aqui a gente tinha as duas figurinhas. Aqui o Tangram, que eu chamei de Tangram de frações, e Tangram de porcentagens. Certo? A gente vai pensar na proporção através de frações e na proporção através de porcentagens. Professor, como assim? Como assim a gente vai pensar na proporção a partir das frações? Vamos escrever na tela, olha lá. Escrevendo na tela, o que a gente está falando? Eu quero saber quanto que, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, ele representa do total do nosso Tangram, do quadradão que a gente tem. E o vizinho vai atrapalhar a gente na reforma, gente. Só um minuto. Então bora lá. Agora que o vizinho para um pouquinho, a gente estava falando da proporção. Ou seja, quanto que será que esse triângulo ele representa em relação ao quadrado grandão, que seria o total do Tangram. Quanto será que ele representa? Aqui ó, já aparece indicado que é 1/4, certo? Aqui embaixo ele também já fala que é 1/8, só para a gente ter uma noção. Agora, professor, como é que eu vejo isso? Ó, a gente vai poder fazer uma regra de 3. Como assim? Vocês estão vendo que tem um quadriculado aqui, ó? Se vocês contarem, vocês vão ver que nós temos 16 quadradinhos desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, certo? Então temos 16 desses quadriculados. Os 16, eles representam o total do Tangram. Cada quadriculado, ele representa quanto? Um vai representar alguma coisa que eu quero descobrir, que eu chamo de x. Beleza? O que eu faço aqui? Aqui eu posso fazer uma regrinha de 3 e descobrir quanto que vai valer cada x. 1 vezes 1, 16 vezes x. A gente vai ter o quê? 16x igual a 1. Quando aqui eu tenho a coisa escrita dessa maneira, eu estou dizendo 16 vezes x igual a 1.
Para resolver, eu coloco x igual a 1 sobre 16. Ou seja, cada quadradinho quadriculado, para facilitar para a gente entender, ele representa 1/16 do total. Aqui a gente está falando da proporção. Cada quadradinho assim representa 1/16. Então fica mais fácil. Fica mais fácil orientar a partir disso. Mas por que, professor, fica mais fácil? Você pode contar quantos quadradinhos que a gente tem em cada um. Olha lá. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho uma metade. Aqui eu tenho a outra metade. Se eu somar duas metades, eu vou ter um completo. Ou seja, para fazer essa figura aqui, ó, que eu estou riscando aqui, a gente vai ter o quê? 2 quadradinhos. Porque era 1 mais duas metades. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 1/16. Para fazer isso daqui, que é uma multiplicação de frações, a gente imagina o número 1 e faz lá a conta. Tanana, tanana, a gente vai ter 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Aqui a gente pode simplificar. Por 2, tanana, vai ficar 1/8. Ou seja, olha lá que fofura. E é realmente o que está escrito, ó, 1/8. Essa figura aqui, ó. Vamos pro vermelhão. Essa figurinha aqui, ó, que é o que a gente chama de paralelo. Nossa, a coordenação motora tá 10, hein? Olha o que houve. Essa figurinha aqui, ó, que é o que a gente chama de paralelogramo, ele é 1/8 do meu total. E é isso que a gente tem que fazer nessa primeira parte. Esse aqui é 1/8. Esse triângulo aqui, assim como a gente já falou, ele representa 1/4 do nosso total do tangram. Ele é um pedaço do tangram. Qual pedaço? 1/4. Seria como se fosse o tangram dividido em 4 partes. Isso aqui é 1/8. O tangram dividido em 8 partes. Ai, professor, esse quadrado aqui, que eu não sei. Esse quadrado, você pode pensar aqui, olha o quadriculado. Aqui eu tenho uma metade, duas metades. Aqui eu tenho 3 metades, 4 metades. Ou seja, eu tenho 4 metades. 4 vezes meio. Isso aqui vai dar, eu tenho que imaginar sempre o número 1 embaixo. E aí faz a conta. Ó, o vizinho não tá ajudando não, hein? 4 vezes isso vai ficar 4 por 2, ou seja, 2. 2 quadradinhos, que a gente tava falando do quadradinho, né? Isso aqui são 2 quadradinhos. Cada quadradinho é 1 sobre 16. Então a gente vai ter o quê? 2 vezes 1 sobre 16. Essa coisa aqui vai dar a mesma coisa que o paralelogramo. Isso aqui representa o quê? Uma metade, outra metade, um quadradinho. Depois, uma metade, a segunda metade. Aqui acaba dando 2 quadradinhos, assim como esse aqui, ó. Uma metade e um inteiro. Ou seja, esse quadrado aqui também vai dar 1/8. Beleza? Aqui a gente já vai estar falando qual que é a proporção em frações. Uma coisa muito parecida a gente vai fazer aqui, ó, na parte da porcentagem. Uma coisa muito parecida a gente faz aqui na parte da porcentagem. Ah, é? É. Como assim, ó? Aqui a gente já sabe que é 12,5. Quantos quadriculados a gente tem? Uma metade do quadriculado, duas metades, ou seja, isso aqui compõe um quadriculado inteiro. Aqui é a mesma coisa, uma metade e outra metade, compõe um quadriculado. Então aqui a gente tem 2 quadradinhos. Ok? 2 quadradinhos. E eu já sei que os 2 quadradinhos eles correspondem a 12,5%. Certo? E a partir disso eu consigo fazer de todos os outros.
Um quadradinho, eu posso dividir as duas coisas aqui. E aí eu vou descobrir o quê? Vou fazer uma regrinha de 3. Quanto que seria cada quadradinho? Quanto que seria cada quadradinho? Um quadradinho. Dois quadradinhos, eu sei que vale 12,5. Um quadradinho vai valer quanto? Aí você faz aqui também a regrinha de 3. Esse vezes esse vezes esse. Você vai ter o quê? 1 vezes 12 e 2 vezes x. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes x e 1 vezes 12,5. 12,5%. O 2 aqui está multiplicando x. Quando não tem nada, seria como se estivesse multiplicando. Você tem que imaginar um pontinho aqui de multiplicação. Você vai ter o quê? X igual a 12,5% dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? 6,25%. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que cada quadradinho desse, ele corresponde a 6,25%. A partir disso, você consegue falar de todos. Ah, professor, como é que eu falo desse quadradão aqui? Qual que é a proporção que ele representa em porcentagem? Você pensa assim, ó. Quantos quadradinhos que eu tenho? 1, 2... Olha, aqui é uma metade. Outra metade, 3. Aqui é uma metade. Aqui é outra metade. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. Portanto, eu vou ter 4 vezes a porcentagem representada por cada quadradinho. Vai dar quanto? 25% também, que é a proporção em porcentagem dessa figura. É isso que a gente precisa fazer na primeira parte do Tangram, tá bom?